E agora é hora dos esquerdistas perdendo a cabeça. Centenas de apologistas da violência agora enfrentaram as consequências profissionais por celebrarem o assassinato de Charlie Kirk. Professores, médicos e pilotos dos Lyle foram demitidos, suspensos ou tiveram seus empregos colocados sob revisão. Mas isso não impediu esquerdistas desmiolados de seguirem pelo mesmo caminho autodestrutivo. Seu parceiro morreu. Seu parceiro morreu. Ele levou um tiro na cabeça. Seu parceiro morreu. Mas é aquele caso de, como dizem os jovens, brinca pra ver no que dá. O governador do Texas, Greg Abbott, depois tuitou que a mulher havia sido expulsa da faculdade. Enquanto isso, a autora best-seller Jodi Picoult fez um discurso descontrolado numa tentativa ridícula de minimizar a suposta radicalização de esquerda do atirador. Surpresa! O atirador era um homem branco cis de uma família apoiadora de Trump, criado para amar armas. Sério, Jodi, talvez você deva se ater à ficção nos seus romances de aeroporto. Enquanto isso, o ex-apresentador da CNN, Don Lemon, estava tentando ao máximo obter as respostas que queria para seu podcast Man on the Street. Mas essa mulher não estava nem aí. O que você acha que aconteceu com Charlie Kirk? É simplesmente uma bagunça, totalmente confuso, sabe? Isso foi uma bagunça, ninguém merecia isso. Ele definitivamente não merecia isso. Ele era um cara legal. Ele era legal? Eu acho que sim. Mesmo ele dizendo coisas contra mulheres, negros, tudo isso? Eu não posso julgá-lo por isso. E a queridinha dos esquerdistas, Joy Reid, postou esse vídeo bizarro em que ela parece estar bebendo enquanto encara a câmera do laptop, ouvindo uma balada anti-Kirk. Um incêndio de grandes proporções está a alastrar por toda a América. E para agravar a situação, há um fascista a bordo do Força Aérea 2. Mas honestamente, que esperança há para os jovens quando até crianças pequenas estão sendo doutrinadas com tanto ódio? Tenho a melhor notícia de todas. O quê? Donald Trump morreu. Segunda melhor notícia. O quê? O presidente realmente faleceu? Certo, terceira melhor notícia. É verdade que o Elon Musk morreu? Ok, não. Ninguém morreu. Minha melhor amiga vai se casar. O qual é? Taylor Swift. Doente. E a mãe apenas ri. Nós borramos os rostos dessas crianças, pois esperamos que elas se arrependam de dizer isso mais tarde. Mas, caso contrário, correm o risco de se tornar isto. Abri o X e vi um monte de choradeira e reclamação sobre como a violência política nunca é a resposta. Estou cansado dessa ideia de que você não pode responder à violência com violência. Se alguém estivesse te dando tapas no rosto repetidamente em um canto da sala, você iria revidar. Você tem que fazer isso. Você não vai sair dessa situação a menos que faça isso. A loucura não dá sinais de diminuir. Agora, as últimas informações sobre a investigação do suposto assassino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos. O FBI revelou que encontrou o DNA do suspeito no telhado de onde o tiro fatal teria sido disparado. E eles também descobriram o que parece ser uma confissão feita pelo acusado em um grupo de bate-papo online, onde ele escreveu: "Ei, pessoal, tenho umas notícias para vocês. Fui eu na UVU ontem." Desculpem por tudo isso. Agora, para falar mais sobre o assunto, está comigo a colaboradora da Sky News, Coxa Gada. Coxa, é ótimo ver você em Sydney. Parece que os investigadores estão reunindo provas bastante convincentes contra Tyler Robinson aqui. O que você acha desses últimos desdobramentos? Definitivamente, eles estão construindo um caso, claramente um caso criminal. Muitas pessoas querem a pena de morte que está nos livros de Utah e também no governo federal, se conseguirem apresentar uma acusação federal, o que ainda não está claro. Acho que o mais interessante nessas conversas é quem mais foi cúmplice ou fomentador desse tipo de atitude. Cara, e a razão para isso é que agora o presidente, o vice-presidente e várias pessoas sinalizaram que esse é, na verdade, um grupo terrorista doméstico organizado, possivelmente com pessoas, agitadores por aí financiando, potencialmente aliciando pessoas ou motivando-as nesses servidores de bate-papo e outros lugares. E há algum caso para tentar desmistificar isso da mesma forma que você faria com uma organização criminosa como a máfia antigamente. Então, acho que esse é outro ponto que eles estão investigando. Quem são essas outras pessoas para quem ele está confessando?
O que elas sabiam quando elas souberam disso? Que papel elas desempenharam, além dele, a pessoa que realmente puxou o gatilho? Então, acho que ainda há muito por vir sobre isso. E se isso se estender além de apenas a pessoa que puxou o gatilho, acredito que será um desdobramento bastante significativo. Sim, é assustador considerar que pode ter havido outras pessoas apoiando e ajudando a financiar isso. Também estamos descobrindo mais sobre seu colega de quarto e namorado transgênero, o colega de quarto e namorado de Tyler Robinson. É um homem que estava em transição para se tornar uma mulher. Um dos membros da família dele disse à Fox News que ele odeia conservadores e cristãos e que ele odiava sua família. Ele não foi criado dessa forma, mas ao longo dos anos se tornou realmente distante, foi radicalizado. Ele, obviamente, piorou progressivamente no último ano ou 2, disse o parente, acrescentando que ele está sempre muito irritado. Agora, todos esses comentários são sobre o namorado que vimos em reportagens que tem cooperado com o FBI, ao contrário de Universidade Tyler Robinson. O que você pensa sobre esses comentários de um membro da família? É tão interessante. Sinto que estamos apenas arranhando a superfície e há tantos detalhes sensacionais surgindo. O fato de que, em primeiro lugar, Tyler Robinson veio de uma família aparentemente normal, de classe média, bastante conservadora e religiosa, e depois foi para a faculdade e enlouqueceu completamente. Então, descobre-se que ele está em um relacionamento romântico com seu colega de quarto, que é um garoto transexual tentando se tornar mulher, e também furry, que é toda uma outra subcultura. Ouvir você falar sobre isso ontem no ar me fez entrar em outro buraco de coelho. Um buraco de coelho no qual eu nunca quis entrar e infelizmente entrei, então você não precisa. Obrigado. Então isso é uma coisa totalmente diferente. E não pesquise furry no Google se estiver assistindo. Isso só mostra, sabe, o quão estranho é tudo isso e obviamente triste e perigoso. E então, o fato de o colega de quarto estar cooperando, pra mim, não sei. Mas eu sugeriria que é por motivos de autopreservação. Porque se ele soubesse de algo ou fosse cúmplice de assassinato, então ele também estaria potencialmente em risco legal. E talvez haja algum tipo de acordo de imunidade ou outras coisas acontecendo nos bastidores, tenho certeza de que vamos descobrir. Mas isso está indo do bizarro para o ainda mais bizarro. E o contraste com o Charlie, esse jovem cristão de boa aparência, típico americano, casado, com uma esposa linda, filhos lindos. E então esses caras do outro lado parecem cada vez mais bizarros. É isso que eu acho que o mundo inteiro está vendo e realmente está despertando algo nas pessoas globalmente que vai além do que qualquer um esperava. Mas como você apontou, como ele passou de uma criação aparentemente normal em uma família religiosa conservadora para uma ideologia tão de esquerda? Pelo menos é o que ouvimos de fontes oficiais, certo? Então é fascinante. São todos os pais. Pesadelo, pior pesadelo. Como isso acontece? Acho que os pais americanos e do mundo todo estão realmente assustados e se perguntando como isso pode acontecer e como evitar. Sim, com certeza. Vice-presidente do Zewajed. Enquanto isso, Vance prestou homenagem ao seu falecido amigo Charlie Kirk, apresentando uma transmissão memorial de 2 horas do programa Charlie Kirk, ao vivo da Casa Branca. Aqui está um pouco do que ele disse. Toda a administração está tentando fazer o máximo possível para descobrir tudo o que pudermos sobre o que levou a isso, sobre como chegamos até aqui e, claro, em última análise, como um assassino tirou a vida de Charlie. Quis ampliar um pouco a conversa com o Stephen e falar sobre todas as formas que estamos tentando descobrir para evitar que essa violência crescente que você vê na extrema esquerda se torne cada vez mais comum. A Ed Vance também anunciou que o governo Trump está se preparando para agir contra organizações não governamentais, ativistas de esquerda e redes de terroristas domésticos que defendem a violência contra conservadores. Kosher, ele não poupou palavras sobre isso. Ele não poupou. E é disso que estávamos falando antes, que é mais do que uma pessoa. Sim, uma pessoa apertou o gatilho, mas há toda uma pirâmide, uma estrutura por trás disso, incluindo financiamento com as ONGs e outros, de forma aberta e encoberta. Essas outras pessoas que, de certa forma, pelo menos narrativamente, estão nessas salas de bate-papo, incentivando umas às outras, pedindo abertamente o assassinato de outros americanos e tudo mais. Ele entende, Stephen Miller entende. E eles estão preparando o terreno e dizendo que vão tratar isso como uma organização terrorista doméstica. Isso já aconteceu antes na história, como o Weather Underground, nos anos 1970. Obviamente, a máfia era uma coisa diferente. Então, existe um precedente para ir atrás de organizações terroristas domésticas, e tudo começa classificando-as como tal, Antifa e outras, e depois realmente usando de forma metódica os recursos do governo
para tentar desmantelá-las e responsabilizar as pessoas. Então, se isso acontecer, essa é uma luz no fim do túnel, eu acho, dessa história tão trágica. Você não imagina isso num governo Biden? Eles não iriam atrás desses grupos de extrema esquerda? Não se for esse o caso. Muitas pessoas têm pensado sobre essa realidade alternativa. Se Kamala Harris tivesse vencido, e ela chegou perigosamente perto de vencer. Como sabemos, a eleição foi uma vitória esmagadora, mas também foi apertada. Essas coisas podem rapidamente tomar uma direção diferente. E se isso tivesse acontecido com Charlie Kirk durante aquela administração, acho que veríamos um resultado muito, muito diferente. Então, essa é outra, não quero chamar isso de lado positivo, porque é uma tragédia horrível. Mas uma coisa que poderia ter sido pior, mas que, acho que seria melhor. Bem, o principal diplomata dos EUA, o secretário de Estado Marco Rubio, alertou que os Estados Unidos revogarão os vistos de pessoas que celebrarem o assassinato de Charlie Kirk. Aqui está ele. Nós revogamos vistos de pessoas, não sei se já revogamos vistos de pessoas que estão dentro do país. Com certeza temos negado vistos. Quero dizer, pense nisso. Quero que todos pensem sobre isso por um momento, certo? Você está aí comemorando o assassinato a sangue frio de alguém e depois quer entrar? Por que iríamos querer alguém assim em nosso país como turista, como qualquer coisa? Não os queremos aqui. Coxa, parece senso comum para mim. O que quero dizer, se você aceita as pessoas por motivos de caráter, certamente celebrar o assassinato, uma violência política, de alguém que estava falando em um evento, num campus universitário, mostra que você não tem bom caráter se estiver comemorando isso. E a questão é que você é um convidado. Você é um hóspede no país se tiver um visto. Mesmo se você tiver um green card, você é um convidado. E muitos americanos, eu certamente falo por mim, e muitos deles apoiam isso e vão dizer, cai fora. Se é assim que você se sente, vá embora. Não precisamos de você. Já temos problemas e pessoas suficientes por aqui. Muitos dos quais, aliás, também têm comemorado isso e estão sendo demitidos. E esse é um outro tipo de corrente que está surgindo aqui, onde as pessoas estão perdendo seus empregos por expor essas coisas abertamente nas redes sociais. Mas eles são cidadãos americanos, então a maior consequência é, ok, você pode ser demitido ou cancelado, potencialmente. Se você é estrangeiro, ele tem todo o direito, como secretário de Estado, de fazer isso. Ele fez isso com alguns estudantes no campus da Colômbia durante a agitação que estava acontecendo lá, com os protestos em Gaza e anti-Israel, por exemplo. Naquela época também foi controverso. O único argumento do outro lado que tem alguma credibilidade é, será que isso é um caminho perigoso onde um gabinete nomeado, pessoa, secretário, é capaz de decidir os fundamentos? E tudo bem, aqui é senso comum, mas será que é uma ladeira escorregadia vê-los cancelando vistos à toa? Mas acho que o contraponto é se você for um hóspede em um país, mostre algum respeito. E se eu fosse um imigrante ou vivesse em outro país, eu não ousaria dizer algo assim sobre alguém na Austrália, como convidado aqui. Você pensaria que isso seria amplamente apreciado pelas pessoas. Como mostramos neste programa, especialmente no Left is Losing It, há muitos cidadãos americanos comemorando isso, muitos na esquerda, o que é horrível de ver. E alguns dizem, bem, isso é liberdade de expressão, eles não deveriam ser cancelados. Mas não creio que seja cancelado. Eles não vão para a prisão por isso. Certo. Mas há consequências. Sim. Principalmente profissionalmente. Absolutamente. As pessoas que clamavam pela liberdade de expressão não choraram por isso em 2020, quando houve um expurgo em massa do outro lado para pessoas que não queriam usar pronomes preferidos ou não queriam... Eles começaram mesmo. Eles começaram e... Sejamos honestos, é uma ferramenta da esquerda. Absolutamente. Ou questionando a eficácia das vacinas ou as recusando. Pessoas foram demitidas em massa. Isso é só um pouquinho disso. E liberdade de expressão significa, correto, que você não está sendo preso por sua expressão. Eles são livres para postar. Esse ódio vil no Facebook, mas há consequências profissionais. A liberdade de expressão não garante a proteção do emprego, basicamente. Então isso está acontecendo. Estudantes foram expulsos. Muitos deles são professores e enfermeiros, pilotos e até militares, o que chocou as pessoas. Porque você está envolvido com a segurança de outros americanos. E se um piloto, por exemplo, for tão odioso, uma professora de jardim de infância em quem você confia seu filho pequeno for tão odiosa, isso é algo sério. Então, isso é um grande movimento de base que está acontecendo, onde as pessoas estão ligando para os empregadores e perguntando, ei, você apoia esse seu funcionário que fez isso? E eles estão sendo demitidos de uma forma que há 5 anos eu acho que não aconteceria. Então, parece que houve uma mudança na cultura. Sim. Para melhor. Certamente existe essa campanha de boicote por aí. Às vezes me sinto um pouco desconfortável com isso, mas pelo menos as pessoas estão revelando quem são.
É por isso que a internet, temos que agradecer à internet, podemos ver o que as pessoas realmente defendem. Falando de Marco Rubio, ele também alertou que as nações que reconhecem o Estado palestino estão prolongando a mortal guerra de Gaza e prejudicando a causa que acham que estão promovendo. Ele fez os comentários durante uma visita ao Oriente Médio, onde se encontrou com autoridades de Israel e do Catar. Coxa, alguns comentários importantes aqui antes da visita de Anthony Albanese à ONU. Obviamente, o nosso primeiro-ministro disse que reconheceremos a Palestina naquela visita. O que você acha que isso significará novamente para o relacionamento que temos com os EUA? Obviamente não ajuda se ele nem sequer conseguiu uma reunião agora e eles estão em lados diferentes dessa questão. Na verdade, os emirados estão meio que numa ilha nesse aspecto. Muitas nações europeias estão a reconhecer e a maré parece estar a mudar, afastando-se do apoio para Israel em termos da intensidade com que isso acontece. Já foi assim antes. E os Esmeira meio que estão lá fora, um pouco sozinhos. E isso não vem sem um custo, porque a parte mais jovem do eleitorado, mesmo nos Israel, na verdade não apoia tanto isso. E essa é uma área em que o governo Trump talvez esteja um pouco fora de sintonia com os eleitores mais jovens que entraram, onde não que eles sejam contra Israel, mas eles simplesmente não querem que os Israel exerçam ou usem seu dinheiro, tropas ou influência na ONU. Você sabe para isso. Mas Trump sempre foi muito firme nessa questão, assim como o secretário de Estado, e eles deixam muito claro que essa é a posição deles. E eu realmente acho que ele vai pressionar outras nações que não estão nesse grupo, sejam aliados da OTAN, seja a Austrália aqui. E é isso, eu acho que teremos que resolver. Sim, estou feliz que eles tenham permanecido firmes diante de parte desse protecionismo do MAGA. Mas, Coxa, os Estados Árabes têm sido mais fortes do que lugares como Austrália e Europa. E muitos lugares na Europa estão realmente pedindo que os reféns sejam libertados. Sim. Que ironia essa linguagem. Interessante e irônico. Olha, Donald Trump chegou ao Reino Unido para sua segunda visita de Estado. Ele deve se reunir com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer após ser recebido pelo rei Charles no castelo de Windsor. Coxa, acho que muita pompa e cerimônia está prevista aqui, mas o que mais podemos esperar dessa visita? Com certeza, a pompa e a cerimônia. A Melania vai estar linda, como sempre. Vai ter muita cobertura jornalística de moda saindo disso. Ele vai encontrar os membros legais da realeza, William e Kate também, o que faz parte. Para mim, quando olho para isso, o panorama geral é que só posso rir porque, sabe, Hitler está no Palácio de Buckingham por causa daquela hitlerização que tentaram fazer. Sim, tão fascista. Claramente, nenhum deles acreditou nisso, porque aqui está ele, na segunda visita de Estado com a monarquia. Eles discutirão o acordo comercial com seus maiores parceiros, e a negociação tarifária com o Reino Unido foi resolvida rapidamente. E eles chegaram a uma estrutura muito rápido. Outra coisa que está saindo dessa visita é que eles vão assinar algum tipo de acordo tecnológico, e eu acho que os CEOs da OpenAI e da NVIDIA estão acompanhando ele nessa viagem. Essa é interessante porque, aparentemente, o J.D. Vance teve um papel na negociação da estrutura desse acordo e há uma disputa em que o Reino Unido estaria apertando um pouco o controle da censura e uma das ferramentas para isso é exigir que as plataformas americanas removam certas postagens que eles consideram desinformação. As plataformas do EUA não querem fazer isso porque é contra a nossa política e nossa liberdade de expressão. E a herança da Inglaterra, para ser honesto. Então, acho que esse foi um grande ponto de discórdia. E parece que eles negociaram algo em torno disso. Que não faremos isso a menos que seja algo explicitamente perigoso. Se for uma opinião divergente, não a removeremos. E você não poderá multar a receita global da nossa empresa por isso. Então, acho que isso é algo potencialmente significativo se eles avançaram nesse sentido. Isso seria bom. Bem, vamos ficar de olho nisso. Coxa Gada, obrigado pelo seu tempo. Ótimo conversar como sempre. Um prazer.